Bom dia. Bom dia. O sol já nasceu na fazendinha. Amém. Um dia eu teria uma fazenda para falar isso. Exatamente. Com propriedade. Hoje nós vamos sentir no meu coração para a gente fazer uma breve oração aqui. Feche seus olhos onde você está. Amém, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por estarmos na sua presença. Por mais esse dia, mais essa manhã. Senhor Deus, te agradecemos pelo pão de cada dia, Senhor Deus. Amém. Pelo maná que desce do céu. Por esse ano passado, o Senhor fazia com o seu povo. Milhares de pessoas dependiam de Ti. Dependiam exatamente do maná, Pai, de cada dia. Senhor Deus, obrigado pela provisão. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pelo que o Senhor é, acima de tudo. Porque o Senhor nos dá a provisão através da nossa fé. Nós entendemos que no pouco o Senhor faz toda a multiplicação. Amém. Muito obrigado, Senhor Deus. Amém. Muito obrigado, Senhor. Hoje nós vamos falar de um tema, a nossa oração, ela vai falar sobre 5 pães, né, e 2 peixinhos, que é famosa aí na palavra. Olha quem acordou, ó. Olha quem acordou. E hoje esse tema de oração, ele fala sobre a multiplicação, né? Mas sobretudo sobre a fé. A fé, quando você tem, mesmo que a fé seja pequena como um grão de mostarda, Jesus reconhece a sua fé. Então, Confiar no pouco que temos, né? exatamente. Jesus não nos pede, ele entende a nossa limitação. Então ele não nos cobra muito, né? Ele é enorme, né? Deus é magnânimo, é grande. E nós somos muito, infinitamente pequenos. E ele conhece a nossa pequenez, né? Ele nos entende, então ele respeita a nossa limitação. Então, se você tem pouco para dar, ele vai fazer do pouco que você deu muito. Essa história dos 5 pães e 2 peixinhos, ela fala sobre isso. Ela fala sobre você dar a Deus tudo que você tem e desse pouquinho que você deu, Deus fazer o extraordinário, né? Porque não existiria milagre sem o menininho dos 5 pães e 2 peixinhos. Exato. E hoje eu vou ler um trecho aqui. Ele é um pouquinho grande, mas ele é o capítulo 6, lá em livro de João. O título desse capítulo, ele é a primeira multiplicação dos pães. Ele fala assim: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que tinha feito, que Jesus, está falando sobre Jesus, que tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, um dos seus seguidores, né? Onde compraremos pão para esse povo comer? Observe a sequência, muito importante. Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que fazer. Aqui, na realidade, não é que Jesus fica o tempo inteiro, né, colocando a gente à prova, mas ele espera de nós uma atitude, né, uma ação de fé. E é por isso que Deus é um Deus de amor, sobretudo, a graça está sobre nós, mas é importante que a nossa parte seja feita, né? Nós tenhamos fé para que a gente possa alcançar o objetivo. E aí, continuando, ele fala assim:
Filipe lhe respondeu a Jesus, né? 200 denários não compraria pão suficiente para cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão, Pedro, tomou a palavra aqui e falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Ou seja, mais um discípulo estava indagando Jesus, porque como ele ia multiplicar para mais de 5.000 pessoas 5 pães, né? Que eram 2 peixinhos. Exatamente, era muito pouco, era impossível aos olhos do homem, né? E aí disse Jesus novamente: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então, entre homens que dizem homens, mulheres, crianças, né? Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois de todos receberem o suficiente para comer, disse aos discípulos: olha que interessante, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles o ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. E aí no final desse capítulo ele fala: depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, esse é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar a força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Aqui, esse capítulo aqui, ele sem dúvida, ele fala sobre a multiplicação dos pães e os peixinhos. Mas ele fala também sobre outro aspecto, né? Ou seja, mesmo todas essas pessoas, né, e principalmente os seus discípulos, já estavam caminhando com ele já há algum tempo e ainda duvidavam, né, do que ele era capaz de fazer, do que Deus é capaz de fazer. Imagine nós que hoje não temos a presença física, né, de Deus, né, de Jesus ao nosso lado para caminhar. Então, a nossa fé é provada todos os dias, né? E às vezes a gente quer fazer algo para Deus, mas a gente se acha muito pequeno, ou a gente acha que a gente não tem nada para entregar, né? E o menino, eu acho que o que aconteceu, esse acontecimento, ele fala sobre fé, claro, mas você entregar tudo que você quer, mas principalmente sobre você confiar que Deus pode fazer do nada um tudo, né? Então, assim, a multidão estava faminta, a multidão era muito grande e eles só tinham 5 pães e 2 peixinhos. Então, assim, o que temos em mãos, né, às vezes, no momento, pode parecer extremamente insignificante. Essa live, né, vários dias... Aparentemente é tão inofensiva. Não, e às vezes não, vários dos dias, a gente está aqui sozinho 5 horas da manhã. Nós dois e o Espírito Santo. 99,9% nós estamos aqui sozinhos. Mas durante o dia, e a gente ora para isso, e a gente sabe que Deus vai fazer isso, Deus pode alcançar multidões com essa live, e Ele conhece o nosso coração, como isso começou, e as pessoas vão trazendo um testemunho, entendeu? Exato. Olha, durante o dia eu assisti, por isso que agora a gente tem um canal, né, gente? A gente agora tem um canal no YouTube, todas as lives vão ficar lá, todas as orações, então, com os temas. Então, se você precisar, né, se você quiser mandar para alguém, que essa seja a sua moeda. Dá um arroba orei hoje, tudo junto. Orei de orar, né? Orei hoje, orei hoje. Arroba orei hoje. Você vai encontrar o canal. Isso. Mas a gente vai continuar, né, amor? Vamos aqui continuar no Instagram. No Instagram. E a Isabela aqui atrás, acordando com a gente, Aqui, com a cara descabelada. Não despreze os pequenos começos, tá? Exatamente. Então, assim, lá em Zacarias, eu vou ler aqui Zacarias, fala exatamente isso. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo prumo na mão de Zorobabel. Tá? O que quer dizer isso?
quem despreza os pequenos começos vai se surpreender para onde isso vai dar. Então, assim, desse texto que o Jacques leu, a gente tira alguns ensinamentos, algumas lições. E a primeira lição é: Deus usa o pouco. Então, se você acha que você tem muito pouco para dar para o reino, use esse pouco, tá? Use esse pouco. Não se importa em dar já algo grande. Deus é rei, é dono de todas as coisas, ele não precisa de nada vindo de nós, a não ser o nosso coração. Exatamente. Tem aquele memezinho, né? Que é Jesus grandão e uma criancinha, e Jesus fala assim: o que você. Aí a criancinha fala assim: eu não tenho nada para te dar, só o meu coração. E aí Jesus fala: mas seu coração é tudo o que eu quero. Então, assim, se você não tenha nada para dar pro reino. Não despreze. Senta ali. Não despreze a sua fé, porque não espere que você tenha uma fé grandiosa para estar na presença dele ou começar algo. Deus está falando: vá em frente, eu estou contigo, não temas. Dê o que você tem em mãos. E ele fala conosco todos os dias, né? Todos os dias, todas as manhãs. As dificuldades vão surgir, né? As coisas na nossa vida, elas acontecem por propósito, né? E a gente precisa ter sabedoria, discernimento, entendeu? A segunda lição que a gente tira disso aqui é: disponibilidade é mais importante que quantidade. Então, assim, o primeiro complemento é: Deus usa pouco. E assim, o seu coração estando disponível para fazer algo para o reino, para fazer algo para Deus, né, é o essencial. Deus não precisa de mais do que isso, né? Então, assim, o menino tinha muito pouco, mas não é sobre o pouco que ele tinha, sobre a quantidade que ele tinha de pães e peixes. É sobre a disponibilidade. Exato. Ele poderia ter pão para todo mundo e ficar caladinho. Mas não, ele tinha muito pouco, o que parecia ser impossível, mas ele deu tudo que ele tinha para o reino. Ele deu tudo que ele tinha para Jesus. Então, assim, entregar um pouco do seu tempo para o reino, entregar um pouco do seu talento, um pouco do seu recurso. Lembra da viúva que foi lá e deu uma moedinha de oferta? Exato. Entregar todo o seu coração, todo o seu sentimento com sinceridade vale muito mais do que uma oferta de fariseu, entendeu? Então... e às vezes a gente é colocado à prova, no bom sentido. É como se Deus estivesse provando a gente, testando a gente naquele momento, né? Se é algo que você pediu a Ele, e muitas das vezes a gente ora e pede alguma coisa a Deus e se esquece. E passa um tempo, aí o de repente de Deus que a gente já falou aqui acontece. Você fala: olha, nossa, eu nem lembrava disso, sabe? Nossa, que milagre. Mas na realidade não deixa de ser um milagre, mas é fruto da sua oração. É fruto da oração que você fez em algum momento, né? Entendeu? Então, o fato de Deus colocar nós à prova só nos mostra que não espere você estar em plenitude para buscá-lo, porque você nunca vai estar. Nós, quando começamos aqui, a gente não sabia nem se ia dar fruto, como seria, o que ia falar, ou seja, a gente não sabia, a gente só apenas obedeceu. E a gente ainda não sabe. E a gente ainda não sabe, continua não sabendo. A gente estava conversando sobre isso, que a gente não sabe até quando. Exatamente. A gente não sabe para onde a gente vai, a gente só está seguindo as orientações. E são muitas as dificuldades, apesar de estarmos aqui cedo, muitas pessoas podem pensar, porque imagine que ela quer acordar todos os dias, 4 horas da manhã conosco, uma criança de 3 anos. E a gente entende que assim, a gente não vai, se ela quer acordar, daqui a pouco ela volta a dormir, né? Ela volta a dormir, e a gente não, né? Tem que colocar filho para a escola, depois começar a trabalhar. Mas a gente pensa... Exatamente. Então, a oração de hoje, ela está muito ligada
a seu ato de fé, aquilo que você acredita, aquilo que você genuinamente entende no seu coração que é possível. Então, não desperdice o seu tempo com coisas desse mundo, né? Não desperdice a oportunidade de você clamar a Deus, orar a Deus, porque Ele é imutável. Você se achegando a Ele, Ele é Deus. Você não querendo falar com Deus, não acreditando nele, Ele continua sendo Deus. Pois é. E mais uma lição que a gente tira. Desculpa, muito. Pode falar. A gratidão precede a multiplicação. Então, assim, se você tem algo que você deseja muito, muito ao Senhor, comece a agradecer por aquilo como se você já tivesse recebido, né? Porque, assim, antes de Deus partir o pão, né, Ele deu graça. que era pequeno, ele se elevou aos céus e deu graças. Então, antes dele multiplicar, ele deu graças. Então, seja grato. Segredo. Aí está o segredo, né? Então, assim, a gratidão, ela acaba abrindo portas para o sobrenatural de Deus. Ela acaba abrindo portas para o milagre. Então, se você crê que Deus é capaz de gerar um milagre na sua vida, um milagre que você precisa, nós também estamos à busca de um milagre. Então você comece a agradecer pelaquela resposta que você ainda nem tem. Comece a agradecer por aquele emprego que você tá pedindo. Comece a agradecer pela provisão que você não tem, pela sua dispensa. Entendeu? Agradeça antecipadamente. Agradeça pelo milagre que você está esperando, né? E a outra lição é: Deus supre em abundância. Deus não multiplicou na contagem correta de quem estava lá. Ele multiplicou a ponto de sobrar. Exatamente. E ainda falou: não desperdice, guarde para a próxima. Ou seja, ele operou através de um milagre, mas ele superabundou, né? Como diz, a graça está sobre nós e ele quer superabundar a graça dele sobre nós. Ele não dá só aquela provisão contada. Lá em Efésios 3 diz que ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Exatamente. Então, assim, aí vem para a última lição. A obra de Deus envolve cooperação. Quando a gente coopera com o milagre, né, ele realiza o infinitamente mais, o extraordinário na nossa vida através da nossa cooperação, né? Então, assim, não subestime os pequenos começos, como eu li lá em Zacarias. Não subestime o que você tem em mãos. Se você tem em mãos é só 5 pães e 2 peixinhos. É com esse pouco que Deus vai te honrar. Exatamente. Eu estava falando, a gente está, além da live, né? A gente está com desejo no coração de servir um pouco mais na igreja. A gente já tentou, né, amor? Servir e não sei porque a gente não conseguiu. Por alguma razão. Algumas razões. As razões a gente não conseguiu. E a gente acabou mudando de sede, né? A gente foi para uma sede menor da nossa igreja. E lá precisam muito de voluntários, né? Só que lá, assim, é muito longe de onde a gente mora. Então, vai ser uma dificuldade a logística. Mas a gente não vai nem pensar nisso. Porque se a gente pensar... A gente acaba não fazendo. Se eu pensar, né, nas crianças, se a gente pensar na Isabela... Se a gente pensar nas dificuldades, isso serve para qualquer exemplo da nossa vida. Se você pensar em fazer algo e já começar a colocar as barreiras, que é natural. Você vai começar a pensar, se você vai abrir um negócio, você tem que pensar em fazer um plano de negócio e pensar nos riscos. Não olhe aos olhos naturais. Exatamente. Se você olhar aos olhos naturais e não entregar tudo que você tem, que você quer fazer nas mãos de Deus primeiramente, orando e pedindo o discernimento dele, certamente você pode tomar uma decisão errada, né? A decisão que você venha tomar pode ser incoerente. Talvez Deus não quer que você faça aquilo naquele momento. Mas o livre-arbítrio acontece, né? Normalmente Deus
como nós falamos aqui, ele vai nos dar sinais se nós tivermos os ouvidos atentos. Você vai perceber que aquele momento não é aquele momento de você fazer uma viagem internacional, você comprar um novo carro, uma nova casa. Ele orienta a gente. Inclusive, né, esse ano, vamos trazer em termos práticos, como eu falo. Ano passado a gente viajou muito. Tipo assim, a gente viajou, né, em fevereiro. Nós fizemos 6 viagens ao longo do ano. Ano passado com as crianças. Nós viajamos em fevereiro, nós viajamos em abril, nós viajamos em junho, nós viajamos antes disso. Em dezembro, uma grande. Fomos para Porto de Galinhas, levamos a família toda. Nós viajamos muito e assim, muito além do que a gente podia, tá? Se fosse contar aos olhos do que a gente tinha em mãos, a gente só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Mas a gente percebeu que Deus fez um movimento. Deus fez um movimento tão grande na nossa vida que a gente conseguiu alcançar o inimaginável. E aí, esse ano, a gente a gente até tentou planejar, mas a gente percebeu assim que não fluía. Deus está nos dando uma orientação bem clara. Que não era hora. Nós entendemos a direção de Deus. A gente entendeu que esse ano é um ano diferente, né? Totalmente. Primeiro pelo nosso encontro diário. Exatamente. A gente deixaria de fazer. Mesmo que tivesse um lugar lá com internet, seria muito mais complicado. Porque em viagem você acaba saindo da sua rotina. A gente entendeu que assim, a gente planejou, a gente vamos que vamos, e não aconteceu. Tudo que nós planejamos deu errado. Na verdade, não estava errado. E a gente queria muito, tá? E assim, o que a gente entende disso? Nós somos feitos, a gente já falou disso, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então, às vezes, é o que o Timóteo falou lá há pouco tempo lá na igreja, às vezes a nossa alma diz algo, os nossos sentimentos diz algo, às vezes a gente vê algo diferente e o nosso espírito diz algo totalmente contrário. Então, assim, a gente quer muito viajar, a gente já se preparou, a gente está com o coração na expectativa e Deus falou assim, não é tempo disso agora. Não é tempo. Ele falou exatamente assim, não é tempo. E ele falou tanto para mim quanto para o Jacques. Então a gente até parou de tentar. Então esse ano a gente está bem recluso, entendeu? Né? Porque assim, a gente crê que ele tem muito a fazer. Exato. E principalmente que a gente tem a oferecer. O nosso pouquinho a gente está oferecendo. Então, essa da live... forma que a gente consegue, a gente está oferecendo. Entendeu? Com um monte de criança. Essa live é um pouquinho que a gente está oferecendo para o reino. A gente agora vai servir na igreja, é um pouquinho que a gente tem para oferecer, entendeu? E esse pouquinho é como se fosse a moedinha da viúva, já é tudo para Deus, já é tudo que Ele quer. E não é sobre obras, tá, gente? Não é sobre o fazer. Deus não está preocupado se você faz muito ou pouco. Não é isso, é sobre essa questão da obediência, é a questão do derramar da sua fé, do seu coração. Então, Deus, Ele não sonda o exterior, Ele sonda o seu espírito. Né? Deus, o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, né? Que está em nós atualmente. Ele não está mais encarnado em carne e osso, mas Ele é o Deus, continua sendo. Ele habita em nós, então Ele nos guia. Como a Teresa falou, a gente fez planos, mas os caminhos do Senhor são muito mais altos do que o nosso. Então, nós entendemos que, assim como o André e Felipe que estavam indagando, Senhor, não vai dar, não é possível. E ele falou, calma, não é hora disso. Se assente, mande as 5.000 pessoas sentadas. O que eu tiro como lição daqui? Às vezes você está forçando uma porta, está forçando um caminho ali há muito tempo e você pensa assim, poxa, eu já orei tanto e Deus não me responde. Será que não? Porque até o silêncio de Deus é a resposta. De repente Ele já falou, não é para fazer isso, não é para seguir nessa direção. E você continua insistindo e Ele está te avisando, não vá por esse caminho. Não é o caminho que é bom, que é agradável, que é perfeito, assim como Ele nos dá. Então, pense no detalhe. Por isso que a gente sempre tem aprendido que procure ouvir o que Deus tem falado no seu coração.
caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito, ele não erra. Mas é preciso que nós estejamos com o coração aberto e, sabe, os ouvidos atentos. Né, amor? Isso. E o milagre dele começa quando a gente coloca um pouco em suas mãos. Exatamente. Então, se a sua fé é do grãozinho de um tamanho de mostarda, Sim. né? É do tamanho, eu falei errado. Se a sua fé é do tamanho de um grãozinho de mostarda, é o suficiente, entendeu? Para Deus fazer um milagre. Se você só tem em mãos dois peixinhos, 5 pãezinhos, É o que ele precisa. é o que ele precisa. Exato. Se você confiar que tudo que você tem, ou qualquer coisa que você venha oferecer, que seja de coração e que seja de bom grado, né? Se você confiar que daquilo Deus pode dar uma multiplicação, né? Para uma multidão e fazer o milagre que você espera, é isso que vai acontecer. Exatamente. Né? Então, ofereça o que você tem, seja ele um recurso, seja ele um Seu tempo, seja ele um minutinho nas redes sociais. Fale de Jesus, cara, não deixe passar um dia. Gente, Jesus não nos pede muito. Como eu falei, Deus entende a nossa limitação. E isso foi uma coisa, vou te falar que um outro testemunho. Isso é uma coisa que Deus falou comigo, né? Teve um dia que a gente estava com tanto problema aqui em casa, assim, eu estava triste, de trabalho, dinheiro, conta para pagar, e criança, confusão, e chateada. E eu falei, Deus, amanhã eu não vou fazer a live não, sabe por quê? Como que eu vou te oferecer o meu melhor? Como que eu vou te oferecer e sentar lá, orar na frente de todo mundo, se eu não tenho quase nada para oferecer? E aí Jesus falou comigo, sabia? Jesus virou para mim e falou assim, eu conheço as suas limitações e eu as justifico. Eu conheço o que você tem para oferecer, entendeu? E eu não tô te pedindo muito, né? E assim, ele falou aquilo com um tom de amor, sabe? E eu fiquei, caramba, me perdoa, porque assim, realmente, eu anotei até na Bíblia aqui, depois eu vou procurar para vocês o dia que ele falou isso para mim. Mas assim, ele conhece o que você tem para oferecer, ele conhece um pouquinho o que você tem, e ele, principalmente, ele conhece a motivação do seu coração. Exato. Ele conhece os nossos dias, né? Isso aí. Os nossos dias, como está escrito na palavra, já está escrito no livro da vida desde que você é embrião no ventre da sua mãe. Então, ele não te conhece agora, né? Quando você já é adulto, que você conversa com ele, não. Ele conhece você até muito antes, ó, dessa pequenininha aqui, ó, de 3 anos, né? Que já é bastante espertinha, sapequinha, né, amor? Isso aí. Então, Jesus... Eu vou para a escola. Exatamente. Então, Jesus conhece, sonda, né, nossos corações, porque ele espera de nós essa certeza. Olha a frase que Jesus falou, não foi essa que eu disse não, gente, me desculpa. A frase que Deus falou para mim foi, eu os uso com as suas imperfeições. Olha que grandeza, gente. Porque eu comecei a indagar, né? Eu falei, Deus, a gente está numa confusão, a gente está no meio de um turbilhão de emoção, eu não tenho o que oferecer, entendeu? A Thaisa foi igual o Felipe e o André. Senhor, mas 5 pães e 2 peixinhos não vai dar. Aí Deus falou, não tem problema, desce com a Isabela, entendeu? Vai com teu pouco. Vai da forma que você pode e consegue. Que a obra é minha. Não espere perfeição, porque a gente sempre traz à memória que nós somos imperfeitos, nós somos falhos, né? E Ele nos usa nas nossas imperfeições. Ele nos usa na nossa pequenez. Ele usa os 2 peixinhos e os 5 pães que temos no nosso cesto. E da cesto. forma que Ele quer, tá? Não é do nosso jeito, mas Ele espera de nós esse coração, sabe, arrependido no sentido de, Senhor, eu entendo que o Senhor fala conosco, a provisão não vem de nós, né? Tudo que há em nós não vem de nós, pois em nós não há nenhuma virtude, não há nenhuma capacidade de nós mesmos, né, sermos o que nós somos, né? Parece filosófico isso, mas não é.
né? É tudo sobre ele. É tudo sobre ele. Então, não passe um dia sem falar dele. Exatamente. Não passe um dia sem estar na presença dele. Porque ele é um Deus de amor, mas ele quer que nós tenhamos, né, uma comunhão com ele, um relacionamento diário com ele. E quando a gente fala em secreto, às vezes você mora com muita gente. Exato. E a sua vida é um turbilhão e você não tem um secreto. Vá para dentro do banheiro. Exato. Ou então, quando você estiver dirigindo, meu secreto é quando eu estou dirigindo. Ou você estiver caminhando para o seu ou trabalho. Caminhando, ou na academia. Você sabia que eu orei muito na academia quando eu ia? Ou então quando você está lavando a louça, dona de casa, entendeu? Coloque uma pregação e fale com Jesus e clama a Jesus. Ou entre uma call e outra, você acha que a gente não tem inúmeras reuniões por dia? Entre uma call e outra, você, Senhor, traga, Senhor, a sua memória. Pois é. Não deixe de ter o seu secretinho com Deus, por menor que ele seja. Se for 1 minuto, entregue de todo o coração. Se for de todo o coração, gente, pode ser valendo. 1 minuto. Deus não espera de nós uma oração de 2 horas. É isso aí. Ele espera um coração contrito e aberto. Ele não espera uma oração bonita de um fariseu. Ele espera um coração confiante e que entrega tudo, como uma viúva entregou uma moedinha, ou como um menininho entregou 5 pães e 2 peixinhos, e ele multiplicou a ponto de sobrar 12 cestos. 12 cestos. A Bíblia vai dizer aqui em Mateus, como eu li, sobrou e ele falou, olha, guarda aí, não desperdiça não. Ou seja, ele alimentou mais de 5.000 pessoas. Ainda mandou guardar. E ainda sobraram 12 cestos. E ainda mandou... Gente, Deus... esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós temos crido. É um Deus de amor, é um Deus de bondade. Mas que, acima de tudo, é um Deus também de justiça, né? É um Deus que nos justifica diariamente, né? Ele que nos dá a capacidade, a sabedoria de nós estarmos diariamente aqui nesse pequeno encontro, né, de 30 e 40 minutos com vocês, para que a gente possa ser, para que nós possamos, né, ser testemunhas da palavra de Deus, né, o testemunho da palavra de Deus. Então nós somos testemunhas dessa palavra viva que é Jesus. Então, onde você estiver nesse momento, feche seus olhos. Eu gostaria de pedir um pedido de oração. Sim. Eu gostaria que não só vocês orassem também pela Tatiana, que a cirurgia dela foi marcada, e pela Isabela, a menina Isabela, para um diagnóstico. A gente vai orar. Eu tô aqui. Não, é outra Isabela. Outra Isabela que está com diagnóstico de câncer, mas ela vai fazer uma biópsia, não sei direito, mas eu lembrei. E Deus já fez tantos milagres, eu creio em mais 2. Da Tati e da Isabela. Então acho que a gente, né, deveria lembrar. Hoje o meu milagre vai chegar. Olha um pouco do Jacques aí, ó. Eu não sou cantor, gente. Ó, nem eu. A Thaís é de louvor. Por isso que eu não canto aqui na live, porque a minha voz... a voz dele é bonita. 4 horas da manhã, né? É tenebroso, né? Ele é moço. Ele é moço. Exatamente. Então, nós vamos orar pela Tatiana, pela cura dela, já declaramos. Amém. Inclusive, esses dias nós estivemos com eles, na casa da Tatiana e do Thiago. E dessa menina Isabela, que tem uma idade próxima a Gabriela e o Bernardo, que são nossos filhos. Então, nós, como testemunhas da palavra de Deus, a nossa obrigação, o nosso dever, não é escolha, não é bonitinho, não é para fazer, até porque nós não estamos aqui por esse motivo. Um motivo único e sincero é estarmos aqui falando e, de alguma forma, sermos testemunho desse amor que Jesus tem derramado sobre as nossas vidas, e sobre o fluir desse amor através de nós é que a gente fala desse amor para vocês, que é um amor eterno. Então, feche seus olhos, eleve seu pensamento a Deus nesse momento que você estiver assistindo essa oração. Querido Deus, ó Pai, obrigado, Senhor Deus, por mais essa manhã, por mais esse dia, Pai. Te pedimos, Senhor Deus, já declaramos, em nome de Jesus, a cura
a cura física, a cura emocional, a cura de cada parte do corpo dessa menina Isabela, Senhor Deus. Ela está no momento necessitando do seu amor, da sua misericórdia, da sua graça. Ela se encontra numa situação de cura, né, contra um câncer, e nós já declaramos, Senhor Deus, o Senhor é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, Senhor Deus. Declaramos cura, Senhor Deus. Declaramos cura sobre a vida da Isabela. Não importa onde ela esteja nesse momento, pois o Senhor é um Deus onipresente, onisciente. Senhor Deus, Pai amado, já declaramos no nome de Jesus, no sangue que foi vertido na cruz, que o seu sangue já a curou, Pai. Amém. Milagrosamente, sobrenaturalmente, Pai. Nós não estamos falando sobre cura humana, sobre um remédio. Nós estamos falando sobre a cura que é o Senhor, Jeová Rafá. Nós falamos sobre um Deus que tudo pode, como nós falamos aqui na sua palavra em João, Pai. A multiplicação dos pães e do peixe foi apenas uma pequena demonstração do quanto o Senhor é poderoso, Senhor Deus. Então, nessa manhã, nós declaramos a cura em nome de Jesus, a cura em nome de Jesus para Isabela, Pai. Assim também declaramos a cura já antecipadamente, já agradecendo a cura para a operação da Tatiana que ela vai fazer nos próximos dias. Então já declaramos em nome de Jesus que ela fará essa cirurgia e será tão tranquila que os próprios médicos irão testemunhar e falar: olha, praticamente não havia mais nada, não havia mais nenhum resquício de nada ali. E é assim que nós declaramos pela nossa fé. Ainda que não vemos, nós enxergamos pelos olhos espirituais a cura da Isabela e da Tatiana para a honra e para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Não é para a honra dos homens, não é para nenhum outro propósito. É para a honra e glória de Deus. Aleluia. Para que possamos testemunhar, possamos voltar aqui em outro dia e falarmos: a Isabela está curada do câncer, a Tatiana está curada sobre a sua enfermidade. E é sobre essa oração que nós intercedemos como seus filhos. E já agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, o Senhor me trouxe à memória também a Anitta. Pai, em nome de Jesus, o Senhor trouxe essa manhã 3 pessoas que estão precisando de cura de um câncer. Amém, Senhor. Tu és um Deus, Senhor, capaz de fazer milagres, de pegar um pouco da nossa fé, de pegar um pouco em que confiamos em Ti e fazer o sobrenatural. Então, em nome de Jesus, Senhor, abençoe a vida dessas 3 pessoas, da Isabela, da Tati e da Anitta, e venha com a sua saúde, venha restaurar a saúde. O Senhor já conquistou na cruz para elas, Senhor, a saúde plena. Então, nós declaramos esta manhã, Jesus, saúde plena, da cabeça até os pés dessas pessoas. Que o Senhor venha estar, Senhor, visitando elas nessa manhã, onde quer que elas estejam, e que o Senhor venha estar soprando nas narinas dela, Aleluia. Senhor, o seu Espírito Santo, Senhor, o seu fôlego de vida, o seu fôlego de restauração. Tu és o Deus das nossas vidas, Tu és o Deus da vida delas. Em nome de Jesus, venha com a Tua cura. Nós já Te agradecemos, Senhor, porque a gente aprendeu hoje que a ação de graça, Senhor, gera um milagre. Amém. O Senhor partiu, antes de partir o pão e multiplicar, o Senhor agradeceu a Deus. Muito obrigada, Jesus, pois eu sei que o Senhor está com essas pessoas. Muito obrigada, Jesus, que eu sei que o Senhor tem algo diferente a fim de glorificar o Seu nome em cada uma da vida dessas pessoas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor vai manifestar a Sua glória na vida delas de alguma forma. Eu já Te agradeço, Senhor, pela cura, pela restauração, Senhor, e pela Sua glória glorificada, Senhor, Sua glória na vida de cada uma delas. Em nome de Jesus, abençoe esse dia, cada pessoa que vai ouvir essa live, que o Seu Espírito Santo vai acompanhando e nos acompanhe também, Senhor, no início desse dia. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. Como é bom estar na Sua presença, né? Obrigada, Jesus. Como é bom. E ele fala que ainda continuando em João, para a gente encerrar nossa live
de hoje. Ele fala lá em João, capítulo 6, o título dessa passagem, ele fala assim, ó, Jesus, o pão da vida. Lá no versículo 27 ele fala, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem, ele está se referindo a Jesus, Filho de Deus, lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Gente, nós somos aprovados, pois nós temos o selo da presença de Deus em nossas vidas. E que hoje esse selo, você seja carimbada, marcada, selada por esse amor, por essa graça. Amanhã falaremos sobre ser selados pelo Espírito Santo. Exatamente. Então, que nesse dia, o amor de Deus, a graça de Deus esteja sobre a sua vida e que o que você estiver passando nesse momento, não importa. O que você precisar, clame a Ele, chame seu Pai, Ele é seu amigo, além de ser o nosso Senhor, Ele é nosso Pai, nosso amigo, nosso melhor amigo, então clame a Ele, tá bom? Fique com Deus, um ótimo dia para você e que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Amém. Nos vemos amanhã, a partir das 5 horas da manhã, se Deus quiser, e nós sabemos que Ele quer, tá bom? Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Dá tchau, filho. Dá tchau, Agora... Tchau! Tchau. Tchau! Tchau, gente. Fique com Deus. Tchau, tchau.